Le jour où je t'ai vu, le muguet embaumé, le muguet embaumé. Là-haut, loin dans les nues, tous les oiseaux chantaient, tous les oiseaux chantaient. Ta vie tu m'as conté des larmes. Olá amigos, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui, Shiva Sands, para mais uma resenha sobre perfumes. Hoje vou estar visitando Calvin Klein e algo muito especial que produziram. Nada mais, nada menos do que Truth for Men. Em instantes. In Akita, is it cold? In your little corner of the world, you could roam around the globe. Esse perfume, ele é realmente um perfume especial. Muito embora ele tenha aí passado por debaixo do radar de tanta gente. Minha relação com ele acho que começou desde a época do lançamento e era um momento que eu viajava muito. Enfim, cheguei a ter algumas unidades compradas e finalmente comecei a aderir a de menor tamanho, como vocês podem ver, que eu acho mais prático, né, para viagens. Bom, esse perfume ele é interessante. De certa forma, simples, mas que traz algumas novidades, né? Você já chegou a pensar em termos de um perfume para chuva? Para dias de chuva? Bom, eu creio que ele é realmente esse tipo de perfume que vai se dar bem em tempos de chuva, apesar de ser uma fragrância para o verão. Ele tem um bom desempenho durante o verão também. É um perfume forte? Não. É um perfume light, leve. Com isso eu não estou querendo dizer que ele é um perfume fraco. Não. Ele é um perfume light. Ou seja, quando você o aplica, ele não vai invadir o espaço de ninguém, mas ele se faz notado. E o que existe de gostoso nele, eu vou até aplicar um pouquinho aqui em mim. É o fato dele ter uma sensação assim, extremamente, um acorde extremamente fresco, muito bem centrado, e eu diria assim, verde, né? Extremamente verde. Mas não é um verde como você encontra em tantos perfumes por aí. O que o diferencia assim, de outros, eu creio que seja a forma suave com que ele vai se propagando, com que ele vai evoluindo. Então, por exemplo, na pirâmide dele, você tem, logo na entrada, patchouli. E esse patchouli, ele não é muito observado aqui. Na realidade, eu tenho pimenta já chegando. Então, nessa abertura, a pimenta vai chegando, mas com um toque
bem verde. É interessante isso. Então, depois, aí no meio, você tem o quê? Você tem um pouco de sândalo, você tem manjericão e você tem cardamomo. E lá na base você tem patchouli e cedro vermelho. É um perfume que eu diria assim, ele não é extremamente aquoso. Não, ele não vai muito nessa direção. Ele vai na direção de ser algo úmido. 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 Um verde úmido. Sabe aquele verde após a chuva? As cores, né, das plantas, elas começam a ter assim uma tonalidade mais carregada. Então ele vai assim dentro deste lado de um verde que está umedecido. Eu testei assim em diferentes condições. E nos dias que chove, olha, não tem coisa, eu acho que vai gostar. Se você gosta de um aroma mais para este viés, né, de ser verde, de ter aquela coisa feito a grama molhada, madeira molhada, truth é um perfume que talvez lhe sirva. Truth quer dizer verdade. Truth for men. A verdade para os homens. Mas o que seria exatamente essa verdade? É isto que eu estou tentando aqui trazer para você. O que você não pode esperar desse perfume é que ele seja uma bomba perfumística. Ele não é isso. Ele é um perfume para as pessoas que querem coisas mais suaves. Coisas que não são berrantes. Afinal de contas, você deve pensar sobre esse aspecto. Por quê? Você imagina alguma pessoa indo para o centro da cidade, né, usando sapatos de cromo alemão. Não dá muito certo se ele vai ficar andando pela cidade. Então ele tem que ter algo que seja mais solto. E é exatamente dentro deste aspecto que este perfume entra. Ele é algo mais solto, ele é algo mais terno, vamos dizer assim. E é uma coisa, esta pimenta, ela não é agressiva, né? É uma pimenta também suave. Aos poucos, o que você sente também é um sândalo aqui entrando, não é? E tomando um pouco, cuidando um pouquinho desta pimenta. Ele conserva dentro de si um certo ar de madeira, mas lá no fundo realmente não é nada brutal. Algumas pessoas têm a impressão de que ele é um pouco assim como um chá verde. Eu não sei, eu não sinto tanto assim. O que eu sinto realmente é esse aspecto de coisa verde, de folhas verdes, galhos umedecidos. Não é uma coisa que nem você tem o mar, não. Aliás, até pela cor dele, você observa aqui, é uma cor verde laguna. Ou seja, é algo mais tranquilo, é algo que não forma tantas ondas. Esse perfume, ele vamos dizer assim, não foi nunca, talvez assim, tão divulgado, as pessoas não falaram muito, e esteve por aí. De acordo com o que eu tive de informação, ele havia sido descontinuado. Outras informações, ele está continuado, não houve parada.
Mas, por que eu estou fazendo a resenha aqui? Independente do caso que nós tenhamos, você pode encontrá-lo. Não posso dizer se você vai encontrá-lo dentro de uma perfumaria exatamente, mas pela net você vai encontrá-lo. E o preço dele é um preço assim bom, não é um preço ruim, né? Então, normalmente quando o dólar aí está alto, esse perfume aqui eu acho que pode ser uma opção. Então ele funciona assim dessa forma, como uma suavidade, ele não é uma coisa tão aguda, mas ele é proeminente dentro deste aspecto, né, herbáceo, né, deste aspecto de erva, né, de verde, de algo presencial. Principalmente assim, na primeira hora, este verde vai estar aí acompanhando de uma forma muito gostosa. É refrescante também. Interessante é o seguinte. Eu teria muitas coisas a dizer a respeito desse perfume. Algumas pessoas simplesmente acham que depois de alguns minutos já não conseguem mais senti-lo. Olha, não pode ser. Não pode ser por causa de um ponto. Esse perfume, ele tem cedro vermelho. Esta é uma madeira extremamente poderosa em termos de fixação. Ela é tão poderosa em termos de fixação que esta madeira, ela tem como característica natural dela, para vocês terem uma ideia, a característica dela é não se decompor. É uma madeira que, se jogada ao tempo, ela vai ficar lá sem entrar em decomposição. Para decompor uma madeira dessas, talvez demore 100 anos. É uma coisa assim incrível. Nos dias de hoje, muitas pessoas estão indo sempre em busca de coisas mais fortes. Coisas que muitas vezes a quarteirões as outras pessoas estejam sentindo. Não é o caso deste perfume. Ele é diria assim, um perfume mais de caráter pessoal, mais de caráter intimista. Ele vai prosseguir na evolução dele, sempre de forma suave. Ele vai, vamos dizer, mostrar-se presente às pessoas que estejam mais próximas. Então, é um perfume que eu diria, ponto número 1, ele não é totalmente social, ele é semi-social e ele também é semi-casual. Pode ser eventualmente utilizado para uma assinatura. Se você gostar do verde, sim, ele pode, porque ele não é inofensivo. Não é? Presencial, porém inofensivo. Ele tem dentro dele uma coisa assim, vamos dizer assim, um caráter assim até quase que cristalino. Não é? Isso é muito gostoso. Ou seja, as pessoas se sentem limpas. E as pessoas que estão próximas sentem esta coisa limpa, esta coisa mais transparente, sensação assim leve, né? Sensação gostosa. A projeção dele também vai ser dentro desta cadência. Uma projeção suave, uma projeção que não causa alardes, que não grita. Não se trata de nenhuma maneira de uma obra-prima em termos de perfume. É um perfume para o dia a dia. É um perfume coringa, por assim dizer.
Mas conforme eu disse, se você souber usá-lo, ele pode ser uma assinatura. Devido a este caráter suave, eu diria o seguinte, ele é excelente para o verão, para ir à praia, cidades litorâneas, onde quer que você esteja, você estará bem apresentado com ele. Você pode utilizá-lo durante o dia, durante as manhãs, tardes, à noite, temperatura quente. Agora, suponhamos que você vá utilizá-lo e não esteja tão quente assim. Pode? Pode. Ele é versátil dentro desses termos. Aliás, eu diria que é um perfume que tem uma característica sensual. Então, para você que vai ter aquele encontro de terceiro grau, quinto, pode ir com ele, é bem aceito. Porém, leve em consideração que outra pessoa tem que gostar do aroma, né, de folhas, o aroma verde em si. Então é esta ênfase que você deve colocar e acredito realmente que vai se dar bem. Uma outra característica desse perfume é que este cedro, ele dá um certo caráter balsâmico. E existem diferenças, apesar que muitas pessoas falarem que ele é linear, eu não o vejo exatamente assim, porque eu estou aqui com ele aplicado há cerca de 4, 5 horas, e este que eu apliquei agora há pouco. Então, à medida que ele vai entrando no meio, realmente existem diferenças. E este cedro, ele dá um caráter balsâmico ao perfume. E não somente isso, é canforado. Pouca coisa. Eu não estou dizendo assim cânfora, não, mas eu estou dizendo uma atmosfera pouquinho. O que contribui, de certa forma, para que ele tenha também um ar de limpeza, uma atmosfera de limpeza. Mas é lá no fundo, sabe? E também tem um pouco do doce, talvez aí vindo do patchouli com o sândalo, sim. Mas eu observo até antes de chegar no momento que ele começa realmente a entrar na fase de secagem dele, ele permanece úmido, tá? Não é aquoso, é apenas úmido. Então, puxa, é um perfume legal. É um perfume legal para quem não gosta de coisas fortes, para quem quer curtir algo mais light, tá bom? Mas esta nuance canforada que eu consigo identificar me traduz para uma experiência de absoluto relaxamento e contemplação. Então, colocar um perfume desse significa também colocar sobre você momentos de calma, momentos de estar, como dizem por aí, zen. Então, experimente, tenha ele, de repente você vai utilizar, de repente você vai gostar muito, de repente você pode até não gostar, tudo bem, faz parte, mas acredito que toda pessoa deveria ter um perfume diferente. Diferente na projeção, algo mais fechado em termos de, olha, nós aqui estamos a sós e estamos adquirindo novas consciências. Perfume simples, viu? Nada de 9 horas, mas tem
peso histórico, talvez eu diria até energético, que você não tem ideia. Daí, por que chamá-lo de truth? Por que chamá-lo de verdade? Bom, acho que eu não tenho mais nada a dizer.